Boa noite, irmãos. Graças e paz. Eu vou explicar antes. Eu tenho um problema de estômago, um refluxo. Acho que se você me conhece, você já deve saber. Aí de vez em quando eu sinto refluxo assim, aí eu preciso dar uma parada, respirar. Aí se no meio de uma frase assim, eu der uma parada, você já sabe o que está acontecendo. Porque é meio estranho, a verdade é essa. Mas eu estou muito feliz de estar aqui nessa igreja. É sempre uma alegria muito grande quando o pastor me chama. E eu sou da Igreja Presbiteriana do Caju, trago um abraço da minha igreja. E queria começar fazendo uma oração com os irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de estarmos aqui, de podermos juntos em comunhão louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, que só o Teu nome é digno de louvor, de adoração. Nós te agradecemos, te louvamos porque podemos estar aqui e render graças ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelas bênçãos tão graciosas que o Senhor nos dá, pelo Teu cuidado para conosco, pela salvação que o Senhor nos deu, pela transformação que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Nesse momento nós estamos aqui ansiosos para receber a Tua palavra. Nós cantamos aqui inúmeras vezes, Pai, para que o Senhor, para que o Teu Espírito se manifeste entre nós. Nós te pedimos isso, te pedimos para que o Seu Espírito venha com poder e ministre a Sua palavra, e que essa palavra seja um instrumento do Teu Espírito para os nossos corações, para trazer aos corações, para trazer o consolo que alguns corações aqui precisam, para trazer o encorajamento que alguns corações aqui precisam, para trazer o arrependimento que alguns corações aqui precisam. Enfim, Pai, o Senhor conhece cada coração aqui. Envia o Teu Espírito, traz uma palavra que seja alento, conforto, confronto, de acordo com o que cada coração aqui precisa. Transforma as nossas vidas através da Sua palavra, e que hoje, nessa noite, a gente possa ter um encontro marcante com o Senhor, com Sua presença, e que a nossa vida seja marcada. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, eu penso muito mesmo em que tipo de vida, estilo de vida a gente tem como igreja. Como nós, como comunidade, agimos diante da sociedade, diante do mundo, como que é a nossa vida, como representantes da fé, do Evangelho, no mundo em que a gente vive. Porque afinal de contas, a gente conheceu uma palavra chegou a nós, uma mensagem chegou a nós, nós acreditamos que essa palavra é poderosa, a gente vem aqui toda semana, repetidas vezes, escutar sobre a palavra de Deus, e a gente escuta, canta sobre ela, escuta de diferentes maneiras. E afinal de contas, essa é a minha pergunta: qual é a resposta que a gente dá à palavra que alcançou a nossa vida, a palavra que nós temos escutado? Qual é a resposta que a gente dá, que a gente tem dado à mensagem do Evangelho que nós conhecemos? Qual é a resposta que a gente tem dado
ao sacrifício de Jesus que foi apresentado para nós. Tem um homem na história da igreja chamado Nicolau Zinzendorf. Ele foi o fundador da igreja dos moravianos. Eu vou contar uma história sobre os moravianos daqui a pouco. Mas tem uma cena na vida dele que foi muito marcante para ele, que inclusive mudou a trajetória desse irmão. Foi quando ele era um cristão normal, até que um dia ele estava fazendo uma viagem, e nessa viagem ele encontrou um quadro onde Jesus estava pintado, e nesse quadro tinha uma frase que era uma fala de Jesus, e dizia assim nesse quadro: eu dei a minha vida por ti, que fazes tu por mim? Conta a história que essa frase incomodou profundamente a vida daquele irmão, e ele resolveu dar uma resposta. Entendeu? Jesus deu a vida dele por mim, agora eu preciso dar uma resposta. O resultado disso eu vou contar daqui a pouco. Vou contar uma história bem legal sobre os moravianos. Mas eu acho que essa pergunta precisa ecoar na nossa vida. Inclusive essa frase é inspiração para um hino que a gente tem no Inário. Não sei se você já escutou. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Qual é a resposta que a gente tem dado à mensagem do Evangelho? Qual é a resposta que a gente tem dado à palavra que nós escutamos todos os domingos? Como que nós, como cristãos, somos vistos no mundo pelas pessoas com quem a gente convive do lado de fora do templo? E eu queria fazer uma reflexão a respeito de uma igreja que impressionou o apóstolo Paulo, porque deu uma resposta ao Evangelho à altura da mensagem do Evangelho. E eu queria convidar os irmãos a abrirem as Escrituras na Epístola de 1 aos Tessalonicenses. 1ª Epístola aos Tessalonicenses. Aos Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou ler o capítulo inteiro, é curtinho. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordamo-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia.
porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a vós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vós, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Tem. A igreja em Tessalônica foi uma igreja em que o apóstolo Paulo ajudou a fundar. Ele chegou lá com alguns outros irmãos. Inclusive, a chegada do evangelho em Tessalônica foi bastante conturbada. Não sei se você lembra desse episódio, está escrito lá em Atos. Paulo e algumas outras pessoas começaram a ensinar na sinagoga, e eles ficaram alguns dias ensinando e proclamando o evangelho nas sinagogas e na cidade, até que alguns judeus descobriram que os cristãos tinham chegado em Tessalônica, e aquelas pessoas começaram a ficar furiosas, e foram e descobriram que eles estavam na casa de um homem chamado Jason. E essas pessoas foram lá na casa de Jason e não encontraram mais Paulo, e pegaram Jason, foram até a praça, espancaram ele. E tem uma frase que eu acho muito impactante em Atos, que diz assim, que aquelas pessoas furiosas com o evangelho diziam assim: essas pessoas que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Essa palavra foi meio profética. Essas pessoas, esse evangelho, essa mensagem que tem se espalhado com um poder absurdo, chegou agora aqui em Tessalônica. Bom, Atos conta sobre a fundação de Tessalônica de uma maneira muito curtinha, e o que a gente sabe é do impacto que isso teve nas cartas de Paulo, através das cartas de Paulo a gente sabe do impacto que isso teve em Tessalônica. E Paulo, nessa carta aqui, está impressionado porque essa igreja desenvolveu, ela passou a viver de um jeito, eles ouviram a palavra de Deus, e Paulo diz que o Espírito Santo agiu neles com poder, porque a maneira com que eles viviam, era impossível que só palavra os tivesse convencido. Não foi palavra que os convenceu, foi o poder do Espírito Santo que encheu aquela comunidade, e eles passaram a viver de uma maneira completamente diferente. E diz Paulo que a fama daquela igreja era conhecida pelos arredores. As pessoas conheciam, sabiam da fama de uma comunidade que vivia proclamando a mensagem de Jesus e vivendo com poder de uma maneira completamente diferente. Que coisa bonita. E Paulo está encantado assim com essa maneira com que os tessalonicenses estão proclamando a mensagem de Jesus, e como que eles estão vivendo, testemunhando essa mensagem com coragem, com ousadia e com fidelidade. E bem no
início dessa carta ele diz: olha, nós constantemente oramos por vocês e nós agradecemos, e a gente se recorda diante de Deus da operosidade da vossa fé, da abnegação do amor de vocês e da esperança firme que vocês têm tido em Jesus. Eu acho essas 3 características que Paulo descreve dessa igreja excepcionais. Nós sempre recordamos quando a gente está orando por vocês, a gente sempre se recorda de como que a fé de vocês é uma fé operosa, de como o amor de vocês é um amor abnegado e de como a esperança de vocês é uma esperança firme. Fé, esperança e amor eram 3 características que distinguiam a igreja de Tessalônica. E eu queria pensar e refletir um pouco nessa fé, nessas características que a igreja de Tessalônica tinha, que mostravam para o mundo, mostravam para as pessoas, mostravam para a sociedade, mostrava para Paulo a resposta que aquela igreja estava dando ao evangelho que os alcançou. É muito interessante, inclusive muito forte, e Paulo, depois de dizer essas características, ele diz assim: e nós reconhecemos a eleição de vocês. Isso é muito forte, porque eleição fala de salvação, e salvação constantemente a gente pensa como uma coisa que a gente não pode ver, como que a gente não sabe, porque constantemente a gente pensa salvação como livramento do inferno, não é verdade? E a gente pensa, poxa, a gente não pode saber quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Mas muitas vezes salvação na Bíblia não é salvação escatológica, não tem nada a ver diretamente com o céu e inferno. Muitas vezes no discurso de Paulo, eleição, redenção, salvação tem a ver com livramento, libertação do pecado. E olha, libertação do pecado é uma coisa visível. Por isso que ele fala assim: vocês vivem de um jeito tão especial que nós reconhecemos que vocês são salvos. Dá para ver a transformação que Deus tem feito na vida de vocês. O jeito que vocês estão vivendo, só o Espírito pode fazer viver. Só o Espírito pode fazer essa obra. Ninguém pode criar uma organização e se disciplinar e gerar esse tipo de vida. Nós reconhecemos que vocês são salvos de verdade mesmo. Eu acho isso muito forte. E Paulo está falando dessas 3 características. Nós vemos em vocês que a fé de vocês é operosa. Isso significa, a fé de vocês é uma fé que gera atitude. A fé de vocês é uma fé que gerou uma transformação de vida. Vocês receberam a fé por graça de Deus, e essa fé gerou em vocês um novo estilo de vida. A fé de vocês é operosa, é uma fé de atitude. Isso é uma coisa que nós precisamos refletir, porque nós constantemente pensamos fé como um conjunto de doutrinas que nós precisamos acreditar. E para a gente, muitas vezes, ter fé em Deus é acreditar que Deus existe, que Deus enviou o seu Filho. São coisas que nós precisamos acreditar com a mente, intelectualmente. Mas a fé daquela igreja não era assim. A fé que aquelas pessoas tinham no Evangelho, a fé que aquelas pessoas nutriam na salvação em Cristo Jesus, era uma fé que gerou uma vida completamente diferente. E a palavra operosa tem muito a ver com trabalho. Isso era uma qualidade dos Tessalonicenses. A fé que eles receberam de Deus era uma fé que os fazia trabalhar pelo reino, trabalhar
fielmente, integralmente, com perseverança, com ousadia pelo reino de Deus, para que as pessoas pudessem conhecer a Cristo, para que o nome de Jesus pudesse ser engrandecido entre as nações. Eles tinham uma fé e viviam por essa fé. Essa fé dos Tessalonicenses era uma fé que fazia com que eles trabalhassem. É uma tentação nossa, muitas vezes vir aqui acreditar nesse corpo de doutrinas que nós temos, aprender cada vez mais a respeito da Bíblia, e nós podemos aprender e não viver nada disso, e talvez deixar com que isso não tenha implicação nenhuma na nossa vida, não tenha diferença nenhuma nas nossas atitudes. Inclusive é muito interessante a resposta da igreja em Tessalônica, porque muitos ali não eram judeus. Eles, antes de se converterem, eles não serviam ao Deus de Israel, eles serviam a outros deuses. Paulo vai dizer que vocês abandonaram os ídolos de vocês. Eles serviam a outros deuses. E quando eles compreenderam a mensagem do Evangelho, eles abandonaram os deuses antigos e começaram a servir Jesus. E sabe, na nossa cultura, isso não é tão forte como na cultura deles, porque você já viu, é muito comum na nossa sociedade, nós, povo brasileiro, então, na nossa cultura isso é muito comum. É muito comum pessoas mudarem de religião, mas não mudarem a maneira de pensar a vida, não mudarem a maneira com que as pessoas se relacionam. A gente troca de religião, sei lá, da Umbanda para o cristianismo, mas as nossas estruturas de pensar as relações continuam as mesmas. Isso é muito comum no Brasil. A gente muda do catolicismo para o protestantismo e mudou a igreja em que a pessoa convivia, a igreja em que a pessoa frequentava, mudou alguns ritos religiosos, mudaram. Mas quando você conhece aquela pessoa, muitas vezes as relações delas não mudaram. O jeito com que aquela pessoa trata os filhos, os pais, o jeito que aquelas pessoas vivem no trabalho, muitas vezes não muda. Porque a gente faz uma diferença entre o que é sagrado e o que é secular. E quando a gente muda de religião, a gente muda tudo que é sagrado. O que é secular continua do mesmo jeito muitas vezes. Mas isso não é assim entre os orientais. Isso não era assim para aquelas pessoas. Porque um Deus que você adora, aquelas pessoas tinham isso em mente. O Deus que você adora rege a maneira, o estilo de vida que você vive. O Deus que você adora rege o estilo de vida que você vive. Não faz sentido eu trabalhar e no meu trabalho desviar dinheiro se eu sirvo a um Deus que despreza a corrupção. Então, para ser coerente, eu preciso servir a um Deus que incentiva a corrupção. E tem várias culturas que existem em que isso existe. É normal. Você quer prosperidade no seu trabalho, e para isso o seu trabalho não é, sei lá, honesto. Então você pede a bênção de um Deus para o qual aquilo ali não tem problema. Ele vai abençoar aquilo. Mas quando você muda de divindade
você precisa necessariamente mudar de vida, você precisa ser regido pelo caráter do Deus que você serve. Aquelas pessoas compreendiam isso, por isso que quando elas mudaram de religião, quando elas mudaram o Deus que elas adoravam, o caráter delas mudou. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, que muitas vezes o caráter que a gente tem não reflete o Deus que a gente serve. E se o caráter que a gente tem não reflete o Deus que a gente adora, é porque nós não estamos adorando o Deus verdadeiro, porque a adoração é vida. Os Tessalonicenses entendiam isso, por isso que a fé que eles tinham no Deus verdadeiro era uma fé que gerava um caráter segundo a vontade do Deus verdadeiro, e isso era transformador, isso mudava as vidas, isso mudava as atitudes, isso fazia com que eles trabalhassem de uma maneira completamente diferente, com que eles convivessem de uma maneira completamente diferente. Esse é um desafio para nós, dar uma resposta ao Evangelho, tendo uma fé que produz uma vida diferente, uma fé que produz, que gera atitude. Uma outra característica de Tessalônica era que Paulo disse: vocês têm um amor que é abnegado. Isso é muito interessante, porque, sabe, nós naturalmente amamos. Seres humanos são dotados por Deus com a capacidade de amar. Nós temos afeto uns pelos outros, mas como o nosso amor é corrompido pelo pecado, nós naturalmente amamos de um jeito que nos é conveniente. Você geralmente, naturalmente, você tem afeto por uma pessoa porque ela te faz bem. Não é verdade? Se você parar para pensar, essa pessoa te dá algum benefício, mesmo que aos olhos das outras pessoas esse benefício não seja tão bom para você assim. Mas enfim, nós costumamos amar aquilo que nos é conveniente. Essa é a nossa maneira natural de amar. Mas Paulo notava naquela igreja uma coisa que só o Espírito Santo podia fazer. Aquelas pessoas eram capazes de amar a ponto de se sacrificar, a ponto de renunciarem muitas coisas das suas próprias vidas. Um amor abnegado significa um amor que gera renúncia, um amor que gera sacrifício. Aquelas pessoas tinham uns pelos outros, tinham pelos pobres, tinham pela sociedade, elas nutriam, compartilhavam um tipo de amor que era abnegado, que fazia com que eles se sacrificassem uns pelos outros, que fazia com que eles repartissem o que eles tinham uns com os outros, que fazia com que eles doassem o que tinham. Amar é dar de si, amar é se sacrificar, amar é renunciar a algo seu, um amor abnegado. E o exemplo, além do de Jesus, que Jesus foi a prova viva disso, do amor abnegado que Deus tem por nós, mas o melhor exemplo da resposta que uma igreja deu a esse amor de Cristo por nós, tendo um amor abnegado, é desses irmãos moráveis. Então, conta a história que esse irmão, Nicolaus Zinzendorf, ele teve uma experiência nessa viagem, e ele viu essa frase: eu entreguei a minha vida por você, o que você faz por mim? E isso mudou a vida dele, ele começou a querer viver e trabalhar para fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Esse irmão era um conde,
um conde, ele era muito rico. E na época ele vivia num lugar chamado Boêmia. E chegou na cidade dele algumas pessoas que estavam fugindo, uns refugiados, cerca de 100 irmãos que vieram da Morávia, fugindo da perseguição, porque eles acreditavam no Evangelho e romperam com o catolicismo e começaram a ser perseguidos e foram para um outro lugar. E esse irmão Zizenberg, ele doou um espaço, um sítio que ele tinha, para que esses irmãos ficassem refugiados ali. E ali nasceu uma igreja, porque aqueles irmãos eram protestantes. E aqueles irmãos que começaram a ficar conhecidos como irmãos morávios, junto com aquele conde, eles começaram a se reunir ali e orar e ler a Bíblia. E eles oravam muito e liam muito a Bíblia, estudavam muito a palavra, até que alguns anos depois, algo diferente começou a acontecer naquela comunidade. Eles começaram a viver um avivamento. O Espírito Santo começou a fazer coisas sobrenaturais na vida deles, e eles viviam um estilo de vida muito simples e ajudando a sociedade à sua volta, ajudando os pobres, e eles eram bondosos, generosos, e era uma comunidade muito, muito, muito bonita. Mas não parou por aí. Um dia, o líder deles, o Zinzendorf, ele teve um encontro com alguns missionários da Índia e da Groenlândia. Esse encontro com missionários gerou uma nova mudança na maneira de pensar daquele irmão, e ele voltou para a comunidade dele e começou a pregar sobre a urgência das pessoas conhecerem o Evangelho, como que as pessoas têm sofrido por não conhecerem a mensagem libertadora do Evangelho por todo mundo. E o Espírito Santo começou a gerar na vida daqueles irmãos um amor profundo pelos povos perdidos, e os irmãos morávios começaram a abandonar suas cidades e ir para algum lugar que não conhecia o Evangelho, trabalhar lá, para que essas pessoas pudessem conhecer a mensagem do Evangelho. Eles entenderam aquilo que a gente falou alguns minutos atrás, aquilo que o irmão falou, que missionário não é coisa para algumas pessoas especiais. Todo discípulo de Jesus é chamado para ser um missionário, e aqueles irmãos entenderam isso. Todos eles entendiam a importância de compartilhar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de anunciar a vida de Jesus, a vida transformadora de Jesus. E eles ficaram apaixonados por missões. Essa igreja conseguiu uma marca que nunca mais se conseguiu na história. Aquela igreja tinha um missionário transcultural a cada 25 membros. Um missionário transcultural para cada 25 irmãos. E eles faziam isso, mas até que teve um dia que um irmão chegou, deu uma notícia na igreja, disse assim: olha, tem uma ilha perto da gente aqui, onde mora um senhor muito rico, e esse senhor tem muitos escravos, só que esse senhor não é cristão, e ele não deixa missionários chegarem nessa ilha. Inúmeros escravos têm vivido numa situação deplorável e morrido sem conhecer a esperança da mensagem do Evangelho. Nós não podemos deixar. E eles começaram a orar e pensar o que podia ser feito, até que dois irmãos se levantaram e disseram assim: nós vamos nos doar como escravos para esse Senhor, e a gente vai anunciar a mensagem salvadora e libertadora do Evangelho para esses escravos, para esses irmãos que estão vivendo nessas condições. Nós vamos nos doar como escravos. E assim foram. Aquela igreja enviou mais 2 missionários,
E esses missionários pegaram um navio e aqueles familiares, aqueles amigos estavam lá no porto dando adeus àqueles irmãos que eles iam ver pela última vez na vida. E diz a história que quando o navio estava se afastando, aqueles dois irmãos gritaram uma frase que era muito comum no meio da comunidade morável. Eles disseram assim: que o Cordeiro de Deus receba a recompensa pelos seus sofrimentos, que o Cordeiro de Deus receba a recompensa pelo seu sacrifício. A recompensa do Cordeiro de Deus são as vidas transformadas pelo Evangelho. Gente que recebeu de Deus um amor tão profundo, que era capaz de se doar das maneiras mais comprometedoras, se doar como escravo, viver a vida toda numa situação deplorável de sofrimento, de castigo, para que pessoas conheçam a libertação, a verdadeira liberdade que o Evangelho pode dar. Um amor abnegado. A igreja em Tessalonicenses tinha esse amor abnegado também. Eles pregavam o Evangelho, sofriam perseguição, muitos deles morriam praticamente todas as semanas, e eles continuavam anunciando a mensagem libertadora do Evangelho com ousadia. Qual é a resposta que nós temos dado ao Evangelho? Essa igreja, os irmãos morávios, desenvolveram pelo poder do Espírito um amor sacrificial, um amor capaz de se doarem das maneiras mais profundas. Deus coloque esse amor na nossa vida. Tinha uma outra característica da igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, dizia Paulo, tinha uma esperança que era firme, uma esperança que não se abalava. Eles nutriam uma esperança naquilo que Deus ainda iria fazer. Que esperança fala disso, não é verdade? Nós sabemos do que Deus já fez por nós. Nós sabemos e nós temos visto o que Deus está fazendo na nossa vida. Mas a gente sabe bem que isso que a gente está vivendo aqui não é o final. Tem muito mais de Deus por vir. Pedro diz que a gente vai viver numa terra onde habita justiça. Nós vamos viver juntos adorando a Deus num lugar onde não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais violência, não vai haver mais injustiça. Nós vamos morar numa terra onde habita justiça. Eu acho isso muito poético, porque é como se Pedro estivesse dizendo assim: nós vamos morar numa terra onde a justiça vai morar junto com a gente. Uma terra onde habita justiça. Isso é muito bonito. Os tessalonicenses nutriam essa esperança do que ainda viria, e essa esperança tornava eles inabaláveis. Era uma esperança que gerava perseverança. Porque é uma tentação nossa usar a esperança do Evangelho para que a gente se acomode. Você já notou isso? Inclusive, há um tempo atrás fazia muito sucesso uma música que dizia assim, essa música falava assim no início dela: todo sofrimento que existe na terra, violência, um montão de coisa errada que tinha na terra. Aí o refrão dela era assim: ainda bem, eu vou morar no céu. Ainda falava assim: não sei quem vai ficar aqui, mas eu vou subir. E essa música é verdadeira.
não tem nada de mentiroso nela. Mas esse discurso, ele gera em nós uma comodidade, não é verdade? Muitas vezes a gente se acomoda, na verdade, poxa, Deus salvou a gente está indo para o céu, a gente está indo para o céu, e a gente se acomoda. A gente está indo para o céu, a gente não precisa fazer mais nada aqui, a gente está indo para o céu, para que se importar com as injustiças? Para que se importar com o sofrimento que está aí à nossa volta? Para que se importar com as coisas erradas desse mundo? Para que fazer alguma coisa e trabalhar e ter tanto esforço para que as coisas mudem? A gente vai morar no céu. Essa não era a fé dos irmãos de Tessalônica. Pelo contrário, saber que um dia eles iam morar num lugar justo fazia com que eles trabalhassem para que a mensagem do Evangelho transformasse a realidade, para que por enquanto aqui fosse um pouco mais parecido com a terra que a gente vai viver um dia, porque o Deus que vai restaurar todas as coisas está restaurando as coisas agora, e está restaurando as coisas agora através de nós. Por isso, a esperança que os tessalonicenses tinham, e esse é o ano da esperança, não é verdade? A esperança que os tessalonicenses tinham era uma esperança que fazia eles trabalharem, e uma esperança que tornava eles perseverantes. A igreja em Tessalônica sofria muita perseguição, e eu quero que você imagine um pouco você viver numa comunidade e num certo domingo você chegar e aquele irmão querido seu não está sentado no culto junto com você, e quando você se sentava e dava falta daquele irmão e o culto começava e o culto se estendia e aquele irmão não estava lá, você provavelmente sabia o que tinha acontecido com ele. Ele foi preso, foi morto. Isso para muitas pessoas é desanimador. Você vê seus irmãos e saber como eles eram pessoas bondosas, como eles eram pessoas generosas, que não faziam mal a ninguém, e estavam se perdendo, estavam morrendo, não se perdendo, né? Mas aquelas pessoas nutriam uma esperança, e quando elas sentiam falta de um irmão que eles sabiam que tinha sido morto, eles sabiam que em algum tempo eles iam encontrar aquele irmão e eles iam viver juntos a eternidade inteira juntos. Esses irmãos tinham uma esperança que tornava eles firmes, inabaláveis diante dos problemas da vida. É isso que a nossa esperança precisa fazer com a gente. Nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades, e é nesse momento que nós precisamos ter esperança, saber de Deus que o sofrimento que a gente está passando, a dificuldade que a gente está passando, não é a palavra final, não é o sofrimento que dá a palavra final, não é a perda que dá a palavra final, não é a injustiça que dá a palavra final, não é a bala perdida que dá a palavra final. Quem dá a palavra final é o amor de Deus, que restaura todas as coisas, a transformação que Ele está fazendo no mundo inteiro, na humanidade. Essa é a palavra final que vai ressoar por toda a eternidade. Os tessalonicenses tinham esperança nisso. Semana passada eu ouvi um áudio de uma irmã que estava
há muito tempo lutando contra o câncer. Ela estava bastante tempo lutando contra o câncer e ela faleceu. Eu escutei um áudio que ela gravou no dia que ela faleceu. E nesse áudio ela cantava uma canção que dizia assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Essa esperança que nós podemos ter de que a nossa vida está nas mãos do Cristo vivo e ninguém pode arrancar a nossa vida dessas mãos. A morte não pode tirar a nossa vida das mãos de Cristo. O nosso sofrimento não pode tirar. As nossas dificuldades não podem tirar. A violência dos perseguidores não podem tirar a nossa vida das mãos do Cristo ressurreto. A vida é a palavra final que Deus tem para nós. Essas pessoas tinham essa esperança, nutriam essa esperança que os fazia inabaláveis diante das dificuldades da vida, diante dos obstáculos, e eles não paravam por nada, eles continuavam seguindo, rompendo as portas do inferno, destruindo a opressão que Satanás, o poder que Satanás tem sobre as vidas. Essa igreja continuava perseverante, trabalhando e anunciando o reino de Deus e a transformação que a vida de Jesus pode trazer para todas as vidas. Qual é a resposta que nós temos dado? Qual é a resposta que o nosso bairro vê, enxerga em nós? Qual a resposta que nós temos dado à mensagem que nos foi anunciada? Qual é a resposta que nós temos dado ao sacrifício de Cristo entregue por nós? Aquela igreja tinha uma fé que gerava atitude, tinha um amor que gerava sacrifício, tinha uma esperança que gerava perseverança, que os tornava inabaláveis. Que a gente possa refletir sobre a nossa vida, buscar a presença de Deus, buscar o poder do Espírito, para que nós possamos viver com poder a palavra de Deus, dando uma resposta à altura do Evangelho. Isso que Deus espera de nós, e é isso que Deus quer fazer entre nós.